Rapaziada, o esporte saiu de um patamar, né, que a gente viu, a gente acompanhou nos últimos 4, 5 anos, o esporte mudando o seu patamar financeiro graças à gestão austera do Yuri Romão. A gente não pode negar. Seja com a gestão dessa cúpula desse ano, como a do ano passado, a do ano retrasado, o Yuri Romão veio trazendo o esporte de novo para terrenos, vamos dizer assim, saudáveis. E colheu frutos, vendas, e a gente vai mostrar aqui um react rapidamente de alguns momentos que o Yuri Romão falou da entrevista que ele participou do podcast, né? E aí, ontem eu estava fazendo algumas coisas e não deu para fazer o vídeo, então estou trazendo hoje para vocês, mas eu queria trazer um foco nas contas do esporte, pois o esporte tem gestão de investidores milionários por trás. Então a gente vai explicar aqui, mediante a matéria do GE, sobre como o esporte traz o dinheiro, como é que o esporte produziu essa grana para o clube, para poder investir também em jogadores. Não é só da Liga, não é só da Liga. Tem investidor por trás, milionário do esporte. E a gente vai mostrar aqui em matéria. Atencio, né? O Atencio está treinando já, né, para o jogo. Espero que o Atencio já esteja à disposição mesmo. Vai jogar contra o Vasco, provavelmente. Eu queria ver o Atencio de titular nesse time. Você também queria? Então, a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mas antes eu queria iniciar o vídeo mostrando uma coisa que aconteceu ontem, que eu fiquei revoltadíssimo com a questão do Palmeiras, cara. Não, na moral. Todo jogo o Palmeiras, ele simula pênalti. Já tá acostumado. E aí, o lado esquerdo do cérebro já começa a pensar de uma coisa mais desconfiada, né? Porque, peraí. Primeiro, na coletiva, o Abel falou a respeito do gol do Vitor Roque, que nitidamente está impedido, foi traçado as linhas e coisa e tal, e ele fala que no VAR dele não é impedimento, que é gol. Ou seja, o Palmeiras agora acho que tem um VAR particular lá no Campeonato Brasileiro, é o que já está acostumado, Abel, que tipo, só é piscineiro, tá tudo certo, marca pênalti. Porque o que o Estevão fez ontem já é para você alertar esse garoto tipo assim, lá fora tu vai ser expulso facilmente, cara, com essa atitude aí, com essa postura dentro de campo. Tem futebol para jogar? Tem, mas pelo amor de Deus, como é que o cara se joga daquele jeito, igual aos 2 jogos que o Palmeiras foi beneficiado? Igual aos pênaltis que o Palmeiras é beneficiado do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que eles estavam esquecidos que é Libertadores, amigo. E cara, era passível. O goleiro do Cerro Porteño saiu revoltado da barra, tipo, pedindo o cartão pro Estevão. E de fato, vou mostrar aqui para vocês, porque não é possível que o Estevão ele não consiga tomar um cartão nesse momento aí. Então eu vou aqui mostrar em tela para vocês. Não, isso é um absurdo. Um absurdo. E o Abel ainda esbraveja. É inacreditável esse tipo de lance. Vou mostrar aqui. Cara, o goleiro saiu revoltado. Volta lá. O Abel revoltado com a arbitragem. Ninguém tocou nesse cidadão, nesse garoto. Ninguém tocou. Cara, é inacreditável. Olha como ele cai depois, muito depois. O cara tá com o pé no chão. Ele toca na perna do jogador e cai. Olha o Abel. Cadê essa revolta, Abel, no jogo contra o Sport? Hipocrisia, cara. Cadê essa revolta no jogo contra o Sport? Cara, é complicado, velho. Num lance desse. Olha... Que é isso, cara? É inacreditável ou não, gente? Ainda foi volta lá. Volta lá, tipo, no VAR, tá ligado? É inacreditável. Enfim, depois da vinheta a gente fala sobre tudo, né? Esse esporte, né? Com aporte milionário por trás. Vamos falar aí sobre também o que o Yuri Romão falou no podcast. Fica aí.
Rapaziada, tamo junto, tamo de volta, Janderfute na área, e aí o recado de sempre, deixa o like, se inscreve no canal, quem não é inscrito, verifica se tu continua inscrito, porque a plataforma às vezes te desinscreve, você não nota, aí você também tem a opção de Pix colaborativo, né? Compartilha o vídeo para os grupos que você tem do WhatsApp, grupo de futebol, grupo dos amigos da escola, da faculdade, que curte futebol, tá aí, só é jogar lá nos grupos de WhatsApp. E eu vou agradecer. Hypa também, tá? Hypa quando você clica, você tá no telefone, você aperta lá em curtir, aí você pode hypar o vídeo para o vídeo ter mais alcance, tá? Bom, seja membro aí também, né? E o clube dos membros está crescendo. Agradeço a todos vocês. Pix colaborativo, vocês sabem. Se você mandar um Pix para cá, vou falar de você aqui. Aqui, dar um abraço, falar de você aqui na tela, para todo mundo, tá? Bom, eu queria lembrar uma coisa para vocês antes de entrar nos assuntos, né? Que é sobre isso aqui, que é o sorteio. Lembra do sorteio? Quem tá por dentro do sorteio? Eu sei que nos últimos vídeos eu não tô tendo tanto engajamento, né? Não tô tendo tanto alcance, né? Mas agradeço de coração a todos vocês que compartilham, que visualizam, que curtem os meus últimos vídeos. E num dos últimos vídeos eu lancei um sorteio da camisa oficial 2025. Eu e a Olinda Baterias, a gente fez essa parceria e vai fazer esse sorteio para vocês lá no Instagram. E aí eu disse a vocês, mostrei aqui e tal. E a galera já tá participando bastante, tá? Eu peço para que você se ligue. Não só que siga as regras ali, mas, pô, se liga no like, gente. Se liga no like aqui nesse post. Por enquanto, já tem 681 comentários, né? A galera tá comentando bastante. E tem 215 curtidas. O que eu vou mostrar para vocês aqui? Para entrar aqui no post, que é para mostrar a vocês as regras para entrar no sorteio. Primeiro, você tem que ter Insta. Faz o Insta só para participar mesmo, né? Baixa o aplicativo, faz o Insta e segue lá. Com essa conta você tem que, primeiro, as regras são essas, né? Me seguir, no caso, me seguir e seguir Olinda Baterias, tá aqui, né? A segunda regra é curtir esse Reels aí, que tá lá, o Reels oficial, e o terceiro é marcar 2 perfis por comentário. Então você pode comentar quanto quiser, mas tem que ter 2 perfis. É só isso que eu queria lembrar para vocês. Camisa oficial 2025 desse ano, Olinda Baterias e Janderfute para vocês, tá? É isso que eu queria lembrar. Mas tá dado o recado? Vamos agora para o assunto, né? O esporte milionário. Vamos também falar do Zé Lucas. O Yuri Romão, ele começou a soltar pistas, como o Pedro também. Ano passado, todo mundo negava que já estava vendido, que tinha proposta, todo mundo negava isso do Pedro Lima. E aí, eu concordo com essa gestão em termos de fazer negócio dessa forma. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ficar dando pitaco, soltando notícia, ninguém precisa disso. O que vale é os cofres do esporte sendo abastecidos por muita grana, e isso é o que vale. E aí o Yuri, ele começou a soltar pistas, mas essa pista já tá meio caminho andado, gente. Essa pista, ela já tá asfaltada já há um tempo, ó. Já tá há um tempo. Eu já venho falando aqui há quase 2 semanas sobre isso. Sobre essa questão do Zé já está sendo direcionado a uma venda. Já está sendo falado isso há um tempo já. Mas o Yuri Romão está soltando pistas. E aí, eu sou aquele cara que, eu confio muito nas minhas fontes, e as minhas fontes praticamente acertaram quase tudo que eu solto aqui. E, de fato, as minhas fontes falam a respeito dessa negociação. Então, a gente vai falar sobre isso, sim. Mas antes eu quero falar aqui, sobre esse investidor milionário. Que história é essa, Jander? De investimento milionário do esporte, que tem um grupo milionário aí abastecendo o clube? Isso é a matéria do GE de hoje. Saiu a matéria do GE de hoje. Então, em tela aqui, em tela, Esporte banca aquisições milionárias com orçamento próprio. Saiba detalhes. E aí, matéria do GE de hoje, tem aqui, Leão admitiu busca de investidores externos para financiar atletas de alto nível, de alto investimento, mas conseguiu estruturar compras de reforços com recursos em caixa, revela diretor. É a primeira vez que isso acontece? Matéria da Camila Souza. É a primeira vez que isso acontece? Não, não é. Em 2014, o Sport tinha, através da gestão do Gustavo do B,
tinha um dinheiro em caixa para poder fazer investimentos. E aí foi a chegada da Adidas também, que deu essa revitalizada no esporte naquele momento, tal, e o esporte conseguiu fazer isso. E agora o esporte, mais uma vez, tem uma oportunidade. O trabalho de Yuri Romão, que de certa forma foi muito bom, eu não tenho nem o que falar do Yuri Romão. Vou falar o que do Yuri Romão? Eu vou cobrar ele sobre a respeito da federação, sobre a respeito... beleza. Mas estou falando da questão financeira. Questão financeira, ninguém tem como falar dele. A questão financeira, a austeridade, a forma como ele estava gerindo o clube é difícil, gente. E tu é o quê? Tu é babão de Yuri Romão? Não. Tu já me viu? Eu com o Yuri Romão? Tu já viu eu fazendo entrevista com o Yuri Romão? Tu já viu eu, sei lá, ali tendo regalia com o Yuri Romão? Não. Mas é o meu ponto de vista. Entende? Não tem nada a ver com isso. Eu não vivo nem disso, né? Eu não vivo nem disso. Não sei daqui pra frente, não sei lá no que vem, mas eu sou um cara que eu vou certo pelo certo, digamos assim. Talvez eu acho que esse é o meu erro, tá? Vamos lá. Vou botar aqui, ó. O discurso dos agentes de mercado enquanto parceiros na aquisição de reforços, milionário do esporte, cuja atuação foi revelada pelo vice-presidente de futebol, Guilherme Falcão. Lembra lá no começo do ano que eles falavam, o agente milionário do esporte é o próprio esporte. Lembra que eles falaram isso? O que for feito pela gestão para sanear o clube, para defender o clube, eu tô de acordo, velho. Pode mentir, pode falar com outras palavras, eu concordo. Eu acho que isso é um meio de ninguém atrapalhar. Tá ótimo, tá maravilhoso, contanto que o esporte está ganhando. Então, para mim, não tem nada errado. Cuja atuação foi revelada pelo vice-presidente Guilherme Falcão, sofreu uma alteração relevante no meio do seu curso. O rubro-negro, que outrora admitiu busca de investidores para financiar a chegada destes atletas na primeira janela de transferência, usou dinheiro do próprio bolso e conseguiu bancá-los com recursos disponíveis em caixa. Conforme eu vi o GE, esses investidores não seriam empresários ligados ao mundo da bola, mas sim profissionais do ramo financeiro, que apoiariam, né, o Leão, injetando cifras para trazer jogadores de alto investimento. Investimento, já está se falando. Esses milionários, eles injetam, mas também eles tiram o retorno deles, tiram o lucro, né? E aí, qual é a novidade disso? Nenhuma. Sabe o que é uma SAF? É mais ou menos isso aí. A SAF, ela revitaliza financeiramente o clube, ali em até página 2. E ela tem o lucro para ela tirar. Ninguém vai investir dinheiro e só investir e ficar perdendo dinheiro. Vai ter o retorno. E o retorno, às vezes, é com comemoração de título, né? Que aí tem premiação. Os investidores, a gente vai injetar um dinheiro XYZ, que é para poder vocês conseguirem uma vaga na pré-Libertadores ou na Sul-Americana. E aí, quando o dinheiro da Libertadores entra, é uma troca. Então, isso aí não é novidade. A SAF é assim, ela funciona dessa forma. E aí eu fico muito feliz de ver o esporte chegando nesse patamar, sabe? Porque o esporte chegando nesse patamar faz com que a gente fique mais otimista. A gente vê o Fortaleza, Atlético Paranaense, entre outros clubes que cresceram nos últimos anos, vivendo essas coisas. Então o esporte também tem que viver. Bom, continuando aqui. Segundo o Guilherme Falcão, né, que ele falou a respeito desses empresários, né? Lembrando que, para 2025, o esporte previu um orçamento de 183 milhões, em que subtraía 13% deste valor para contratações, tendo ainda reserva para outras movimentações na busca por reforços. Fazendo um exercício com vocês, 183 milhões, 10%, vamos dar um exemplo, 10% é 18 milhões para negociações, para contratações, né? Sendo que aí é um pouco a mais, né? Então, gira em torno ali, eu acho que de 22 milhões ali, 23 milhões para contratações, que segundo o Guilherme Falcão e a diretoria e gestão também falou isso. As operações que concluímos se deram com o orçamento do clube e foram viabilizadas através do parcelamento dos valores diretamente com os clubes, bem como os ajustes de preços a partir do gatilho, metas e performance, que é o que eu falei agorinha, né? Metas, entre outros, explicou o vice-futebol. Quando me referi a agente de mercado, eram de mercado financeiro.
instituições que se dispuseram a financiar nossas operações, mas não foi necessário, pois conseguimos estruturar as aquisições parcelando diretamente com os clubes envolvidos, acrescenta. No futebol existem parcerias e tem que ter parcerias. Quais foram as compras de cifras milionárias do rubro-negro? A chegada dos atacantes Carlos Alberto do Botafogo e do lateral Matheus Alexandre do Cuiabá. Do meio atacante argentino Rodrigo Atencio e do volante colombiano Rivera do Tijuana. Cada um, respectivamente, custou ao Sport 15 milhões dividido em 24 parcelas, né? E 9 milhões divididos em duas parcelas, 12 milhões de acordo com a mídia argentina e 17 milhões, segundo informações da imprensa mexicana. E aí tem falando, né? Os percentuais de cada um, né? Essa é a opinião de vocês aí. O que vocês acham dessa questão das aquisições e desses aportes que ficam por trás do Sport? Sem sombra de dúvidas, o Sport é um clube que está girando redondinho, né? Isso, recadinho da Montenegro Cargas e da Chácara Vale das Pedras, os patrocinadores oficiais aqui do canal Janefute. Quer uma empresa patrocinando aqui? Cara, entra no meu Instagram, entre em contato comigo, tem um e-mail lá para que você entre em contato comigo, tá? A respeito de qualquer transação aí para você ser o patrocinador aqui do canal, tá? Vamos lá. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e preço justo. A Montenegro Cargas é uma das poucas no Brasil a incluir prazo de entrega em propostas para variados trechos no contrato, no sentido de garantir e atender necessidades dos nossos clientes. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Quer conhecer esse lugar maravilhoso de paisagem natural que fica em Pombos? Meus amigos, essa natureza maravilhosa fica na Chácara Vale das Pedras, que fica ali em Pombos. Você quer conhecer esse lugar maravilhoso, viver esse conforto natural diante de bela paisagem? É só você entrar em contato com Chácara Vale das Pedras, lugar marcante para pessoas marcantes. Muito bem, meus amigos, estamos de volta e é aqui, como eu prometi, vamos agora falar sobre a entrevista do Yuri Romão no canal, né, no podcast, canal do Market Markers, na Sports Market Markers. Então a gente vai ver aqui a participação do presidente do Sport em alguns momentos, tá? De todos que lá estavam, muitos deles ainda estão ainda hoje, em conseguir colocar, né, um pouco da sua experiência externa dentro a serviço do clube. Então isso foi importante. A questão de relacionamento, né, importantíssimo. Né? A credibilidade que essas pessoas trouxeram naquele momento também foi muito importante. Para que os outros acreditassem que ali estava, né, uma gestão que estava querendo de fato mudar a cara do clube. Então o ano de 22 foi um ano muito duro. A gente começou a verificar isso já na largada, porque para montar o time de 22, nenhum empresário queria colocar o seu atleta lá, os atletas não queriam ir, nenhum empresário não queria colocar o seu atleta lá. Para vocês verem, né? Olha a dificuldade que o Sport tinha em 2022. Eu via na época a turma metendo cacete, meu irmão. É complicado ser um torcedor corneteiro, velho. Na moral, eu nunca consegui ser. Nunca consegui ser. Porque o cara não sabe de nada do que tá acontecendo no clube. É injusto com o presidente. É injusto com a gestão. Os caras fazem a tripla coração. Pega o Yuri Romão, no início dele, participando do Sport 2021. Era um. Olha como o cara tá agora. Vai lá trabalhar no lugar do cara. Ou no lugar do Milton, ou no lugar do Homero, ou no lugar de quaisquer sejam os presidentes que passaram no Sport. Não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque é muita aperreio, é muita cobrança. 2022, velho, nenhum investidor queria investir no time do Sport. Aí a turma reclamava de Bill, de Denner, do Búfalo, do Kaique Moreno. Quem é que vocês queriam que o Sport trouxesse? É complicado. E eu me lembro que a turma descia cerol em cima dos caras. Mas vamos lá. Enfim, foi um caos. Até que a gente foi buscar muita gente no mercado sul-americano, que era mais barato, né?
continua sendo um pouco mais barato, né? Hoje os valores até estão perto do Brasil. Então a gente fez um time minimamente competitivo para poder participar do Pernambucano, da Copa do Nordeste, enfim, Copa do Brasil, e o brasileiro da Série B, né? Apesar do torcedor, e com razão, ter criticado muito, né, queria mais, né, é uma característica do torcedor. Pois é, na época, meu irmão, era um saco, velho. Era um saco. É um torcedor que não procura saber do que tá acontecendo no clube e começa a detonar, velho. É complicado. Torcedor do esporte, de exigir uma torcida muito exigente. A gente ainda chegou na última rodada do Brasileirão da Série B daquele ano, disputando, né, um jogo contra o Vila Nova, a gente empatou. Não subimos por pouco. Fomos à final da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, né, empatamos o primeiro jogo, perdemos o segundo de 1-0, e bastante criticado, porque de fato a gente acha, e eu vou defender sempre, que nós fomos prejudicados no jogo lá no Castelão, né, com a arbitragem. Enfim. Tem nem como dizer que não foi, né? O pênalti em Búfalo é ridículo. Fortaleza foi campeão. Um abraço aí para meus amigos torcedores de Fortaleza, né? Mas Fortaleza foi campeão injustamente, velho. O pênalti em cima de Búfalo. O pênalti em cima do Sander, que o juiz dá e depois tira. Que o VAR tira. Pênalti claríssimo. O cara só vai no corpo do Sander. O Sander tira a bola e recebe a porrada. E ainda o gol. O gol legal do Everton. Que o Benevenuto fingiu uma falta. Se jogou e o juiz caiu. É complicado, mano. Fizemos aí algo interessante, mesmo com toda a dificuldade, né? Ao mesmo tempo, 22 também teve um marco interessante, que foi a questão da venda de 3 atletas nossos. E houve uma decisão estratégica da gestão, né, de administrar esse recurso. Ou seja, você tem uma dívida, à época, de mais do que 300 milhões, né? E entrou no caixa 26, 27 milhões. Não ia pagar a dívida. Se fosse pagar tudo, para pagar a dívida, nem nos mantinha o custeio, nem pagava a dívida. Né? Então a gente começou colocou como premissa básica, manter os salários em dia. Tá? Segundo, pagar alguns fornecedores, né, que a gente precisava quitar dívida. E, enfim, a gente foi administrando o recurso, né? Melhoramos muito a questão do marketing, né, de camisa. A camisa da gente saiu a gente acho que quase quadruplicou de um ano para o outro. Mesmo o time na Série A, a gente na Série B, né, a gente conseguiu quase quadruplicar a nossa receita com marketing de camisa. Então, 22 foi o ano mais desafiador, porém com muitos feitos interessantes. Vocês lembram que eu falei a vocês aqui, acho que no vídeo depois do acesso, e se o Sport tivesse subido, talvez ele não estaria na Série A esse ano. Eu acho que o Sport entrou na Série A no ano certo, gente. No ano certo. Por quê? Não daria tempo do Sport sanar tantas coisas como sanou nesses 3 anos. Então, assim, o Sport poderia ter subido e ter caído rapidamente, sem ter sanado dívida, sem ter feito planejamentos, simplesmente para ser pressionado por ter subido para a Série A. Então, eu acho que o Sport subiu no momento certo, que é o ano mais verde do Sport, para investimentos, SAF possível chegar, né, jogadores na seleção de base e por aí vai. Né? E a gente, logicamente, com a experiência empresarial que todos tinham lá, a gente foi sabendo lidar com o recurso. Né? Já para 23, a credibilidade já era outra. Então, você já conseguiu trouxemos um treinador de primeira linha, na época foi o Anderson, que tinha sido campeão, né, da Série B com o Botafogo. Anderson nos ajudou a montar um time que no primeiro semestre de 23 voou, né? No segundo semestre foi que o time deu uma quedinha. Mas mesmo assim, com a mesma política, pagando, respeitando a todos, né, trabalhando de forma muito austera. A gente continua com esse mantra, né, respeitando contratos, respeitando as pessoas, mas sempre de forma muito austera e com muita responsabilidade. Que podem vir para nós a partir do momento em que a gente também aparecer um pouco mais no Campeonato Brasileiro, que isso atrai. Né? Então, só para ilustrar, desde 23, mesmo com toda a dificuldade, com tudo, a gente tomou a decisão de o Brasil ainda tem uma deficiência com campeonatos de base. Campeonatos pra base. Onde é que tem campeonato? Europa. Vamos pra Europa. Como vocês não entendem isso? Aí dá um jeito. Mas vamos. Tomamos uma decisão. Vamos para a segunda fase. Como é que a gente viabiliza? 23 a gente fez 2 viagens. 24 a gente fez 2 viagens, né? 23 Itália e Portugal.
24, Espanha e Portugal. Né? Na Espanha, a gente foi campeão, né? O Sub-19 já foi campeão do Madrid Cup, uma baita de uma competição. Tá certo? Aí foi quando eu voltei o sorriso aqui, porque assim, eu vi os nossos atletas fazerem um campeonato maravilhoso, maravilhoso. E aí começa a surgir as coisas. Surgiu um atleta do quilate de um Pedro Lima, de um Zé Lucas agora, capitão da seleção sub. Entendam. Vocês entendem que esses tipos de negociações, eles já começam já de antes. Eles não começam agora, porque o Yuri Romão foi a público dizer, recebi uma proposta agora. Não, ele mesmo tá falando aí, ele mesmo tá dando o caminho das pedras. Ele mesmo tá dando o caminho das pedras. Essas competições, na Espanha, Portugal, essas competições, eles já começam a negociar dali, já começam a conversar dali, já começam a entrar em contato ali, vou ficar de olho no Sul-Americano agora que vai ter o Mundial, Sub-20, Sub-17, Sub-15, vai ter aqui, vou ficar de olho, vou no seu atleta, a gente já tá aqui conversando e tal. Pô, a gente viu lá na Copa aí, nessa Espanha, de Portugal, pô, vou ficar esperto aqui, tô de olho nele, entende? Então, essas competições já começam a primeira paquera com jogadores, são competições em que o esporte joga com equipes europeias. Então, assim, é muito fácil de entender também o porquê que esses garotos que têm talento, que são craques, Zé Lucas é craque, conheci o pai de Zé Lucas. Meu irmão, seu Paulo, tamo junto, um abraço, obrigado por você contribuir aqui também com o meu trabalho e confiar em mim. Então, a gente vê a qualidade técnica do Pedro, a qualidade técnica do Zé Lucas, jogadores que se destacam. Agora já tem um novo aí que tá entrando no radar aí, jogador da base também. Então, assim, não é novidade, né? Não é novidade essas coisas acontecerem no esporte. E depois o futebol de base também, para que a gente possa, mais à frente, não só suprir o nosso elenco, mas também a gente poder ofertar o mercado, seja o mercado brasileiro, seja o mercado sul-americano, seja o mercado europeu. Né? Atletas, e só para constar, a gente tá indo agora, não vou lembrar agora a data, mas já tá indo pro Japão, um sub-13. Que legal. Eu ia falar disso agora. Eu tenho amigos lá no clube que vão pro Japão agora, né? Inclusive já foram pro Japão. A categoria inferior já foi pro Japão. Vai de novo agora. Né? Como ele tá falando. Quando foi que o esporte ou algum clube do Nordeste pensou em disputar um campeonato no Japão? Do Sub-13. Porque nesses campeonatos o mundo tá nesse. Né? Em algum momento isso vai dar certo. Não sei quando, mas... Daqui a pouco mais uma joia da base do esporte vai ser usado de fato no próximo Pernambucano, que é para dizer, vocês já ficam espertos. Quando chegar o próximo ano, vai ter de novo Sub-20 jogando Pernambucano. É esporte. Não... Gente, para que força máxima do Pernambucano? É isso que eu fico perguntando. Para quê? A gente botou Sub-20 e foi campeão, gente. Eu canso de dizer aqui, pô. O esporte vai conseguir essa vaga, quer queira, quer não, da Copa do Brasil. Não se preocupem. E tá aí, ó. Quando for agora, no ano que vem, vai ter o Pernambucano, vai botar Sub-20 de novo. Você fique de olho. A próxima joia, já sabe, né? Tem patrimônio. Tem patrimônio. Tem títulos nacionais. Tem camisa, né? Tem escudo, tem camisa. Então, isso para um investidor, isso é importante. Você tem um produto interessante para colocar na negociação. Agora, qual é o modelo? Isso está nessa negociação, tá certo? Você tem uma torcida extremamente exigente. Bom, galera, é isso que o Yuri Romão falou. Ele falou de SAF, ele falou de investidores, ele falou da questão das dívidas, como o esporte mudou de patamar. Tudo que eu falei para vocês está aí entregue e vocês deem a opinião. Eu quero saber da opinião de vocês a respeito do Yuri, desses investidores. Expectativa para Sport e Vasco, hein? Tomara que o Atencio de fato jogue. Estou muito curioso, né? O Atencio não pegou essa melhora, essa evolução do Sport na mão do Pepa quando iniciou o Campeonato Brasileiro. Então, vamos dar uma olhada aí como é que o Atencio se sai, tá? Abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.